Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. O cheiro de terra molhada ainda preenchia o ar quando Lucas desceu do ônibus, segurando a mala com a mão direita e o coração apertado no peito. 2 anos no exterior, trabalhando em navios de carga, vivendo em cabines pequenas, em cidades que mal teve tempo de conhecer. Agora, com o contrato encerrado e algum dinheiro guardado, ele só queria uma coisa: voltar para casa. Sua casa. Aquela que herdara do pai, que havia sido tudo para ele após a separação traumática de seus pais. A lembrança do pai cuidando do jardim da frente, sempre com um sorriso calmo, ainda o aquecia por dentro. Mas, ao se aproximar da rua onde cresceu, Lucas parou bruscamente. Uma placa vermelha e branca estava pendurada no portão de ferro preto. Vende-se tratar com Dona Sônia. O sangue fugiu de seu rosto. Não podia ser. Era algum engano, só podia. Subiu os 3 degraus da entrada com passos pesados e bateu na porta com força. Alguns segundos depois, ela se abriu. Lucas? Disse Dona Sônia, sua mãe, com um sorriso forçado. Que surpresa, meu filho! Você não avisou que vinha. Ele a encarou, confuso. Essa placa, o que está acontecendo? Você está vendendo a casa? Ela hesitou, como se já esperasse a pergunta. Entra, a gente conversa melhor lá dentro. Assim que entrou, Lucas sentiu o cheiro familiar da madeira antiga e do café sendo coado, mas algo estava diferente. As paredes tinham fotos da irmã dele, Marina, com o noivo, em poses de ensaio pré-casamento. A casa não era mais sua, parecia um cenário montado para outra vida. Cadê minhas coisas? Ele perguntou, olhando em volta. Cadê o porta-retrato do pai no aparador? Antes que a mãe respondesse, Marina surgiu no corredor, radiante. Maninho! Meu Deus! Que bom que você veio! Justo a tempo! O casamento tá chegando. Lucas a fitou, ainda sem entender. Que casamento? O meu é. Disse Marina, rindo. E a casa? Bem, a mãe colocou à venda. A gente precisa do dinheiro para pagar o buffet, o vestido, o salão. Essas coisas não são baratas, né? Lucas sentiu o chão sumir sob os pés. Vocês estão vendendo a minha casa para pagar o casamento da Marina? Dona Sônia levantou as mãos, defensiva. Lucas, não fala assim. Você passou 2 anos fora. Ninguém sabia se você voltaria. E a casa estava aqui, parada, sem uso. Achei que poderia ajudar a família. Você ainda tem aquele dinheiro do navio, não tem? Pode alugar algo simples. Lucas deu um passo para trás. O rosto vermelho, os olhos marejados. Meu pai me deixou essa casa. Foi a única coisa que ele conseguiu me dar. E vocês tiraram isso de mim pelas costas. O silêncio caiu como uma pancada entre os 3. Marina desviou o olhar. A mãe tentou tocar no braço dele, mas ele se afastou. Eu vou dormir no quarto do pai hoje. Amanhã cedo vou procurar um advogado. Ninguém vai vender nada. Lucas, por favor, não transforme isso num drama. É só uma casa. Família vem primeiro. Ele riu, amargo. Família? Agora lembram que eu existo? Quando fui embora, ninguém me escreveu uma carta sequer. Agora querem a casa. Não, mãe. Não dessa vez. E dizendo isso, subiu as escadas, deixando mãe e irmã caladas na sala. Ao entrar no antigo quarto do pai, Lucas fechou a porta, encostou-se nela e deslizou até o chão. A casa podia ter mudado, mas ali ainda havia o cheiro do passado, e ele sabia que não deixaria que o arrancassem de sua vida sem lutar. Lucas passou a noite em claro no antigo quarto do pai. O colchão já não era o mesmo, e a janela que antes rangia ao vento agora estava trancada com pregos, como se alguém quisesse fechar o passado à força. Sentado no chão, com a mala ainda fechada ao lado da cama, ele olhava para o teto,
tentando entender como tudo havia chegado àquele ponto. Pela manhã, desceu as escadas em silêncio. Na cozinha, a mãe preparava café, enquanto Marina, vestida de academia, mexia no celular e comia uma fatia de pão integral. Ambas silenciaram ao vê-lo. "Bom dia, Lucas", disse a mãe, forçando um tom calmo. "Fiz café. Senta aqui com a gente." Ele ignorou o convite. "Precisamos conversar. Hoje." "Sério?" Dona Sônia suspirou. "Lucas, a gente já falou disso ontem. Eu sei que foi um choque, mas você precisa entender que..." "Não. Agora vocês vão entender", cortou ele firme. "Essa casa é minha. Está no nome que o pai deixou no testamento. Vocês não tinham o direito de colocar à venda. E se pensam que vou deixar passar, estão enganadas." Marina Beaufort, impaciente. "Nossa, que drama. Você ficou anos fora, nem deu notícia. Agora aparece e quer bancar o herdeiro indignado. Que egoísmo, Lucas. Eu vou me casar. Isso é importante para mim." "Importante o suficiente para roubar?" Ele retrucou, encarando-a. "Roubar." A mãe interveio, ofendida. "Você não vai usar essa palavra aqui dentro. Ninguém roubou nada. Você sumiu. Eu achei que poderia usar a casa para o bem da família. Marina merece um casamento bonito. Você tem sua vida. Essa casa estava parada, abandonada." Lucas sentiu o peito queimar. Levantou a voz, finalmente. "Parada. Essa casa era tudo o que me restava do pai. Enquanto vocês enfeitavam a sala com fotos de casamento, jogaram minhas coisas fora como lixo. Nem me consultaram. Nem uma mensagem." Silêncio. O som da chaleira apitando no fogão foi a única resposta por segundos inteiros. Dona Sônia se sentou, respirando fundo. "Você sempre foi dramático como seu pai." Essas palavras o atingiram como faca. O pai era seu porto seguro. Ouvi-lo ser usado como crítica só intensificava a dor. Lucas pegou o celular e colocou sobre a mesa. "Já falei com um advogado. O testamento é claro. Eu tenho todos os direitos sobre a casa. E pretendo fazer valer." Marina levantou-se bruscamente, jogando a cadeira para trás. "Quer saber? Fica com essa droga de casa. Eu não preciso dela. A gente se vira. Mas você acabou com tudo, Lucas. Obrigada por estragar o melhor momento da minha vida." Ela saiu da cozinha, batendo porta atrás de si. Dona Sônia ficou, olhando para o filho, olhos marejados. "Você está mesmo disposto a destruir essa família por causa de uma casa?" Lucas respondeu em tom baixo. "A família se destruiu quando decidiu que eu era descartável. Isso não é só por causa da casa, mãe. É por tudo." Anos de silêncio. Preferência. Desprezo desfarcado de amor. "Eu cansei." Ela enxugou uma lágrima discretamente. "Você não entende o que é ser mãe. Fazer escolhas difíceis." "Não. E talvez eu nunca entenda. Mas eu sei o que é ser filho. E ter que engolir o vazio todos os dias." A conversa morreu ali. Lucas passou os dias seguintes procurando um novo advogado, confirmando a validade do testamento e solicitando uma notificação formal para bloquear qualquer venda da casa. A papelada era cansativa, mas ele sentia cada linha assinada como um resgate da própria identidade. À noite, sentava-se no jardim com um caderno do pai, cheio de anotações antigas sobre reparos da casa, planos de reforma, contas de luz guardadas. Aquilo era mais que um imóvel, era memória viva. E ele não permitiria que isso fosse trocado por flores artificiais e tapetes de cerimônia. No fim daquela semana, quando voltava da prefeitura, encontrou Marina na varanda. Ela olhou para ele com desprezo. "Você venceu. A casa é sua. Mas nunca mais conte comigo para nada." Ele não respondeu. Apenas entrou, respirando fundo. A guerra havia começado, mas Lucas sabia que não se tratava mais de vencer ou perder.
Tratava-se de existir. Depois do confronto com Marina na varanda, Lucas passou os dias em silêncio dentro da casa. A presença da irmã desapareceu como um vulto. Ela havia se mudado para o apartamento do noivo, e a mãe, Dona Sônia, agora se limitava a preparar o café e sair para resolver coisas do casamento, sem jamais olhar nos olhos do filho. O ambiente estava frio, carregado. A casa, mesmo sendo legalmente sua, já não parecia um lar. Era como se todas as memórias tivessem sido contaminadas pela decepção. Certo fim de tarde, Lucas resolveu sair para tomar um pouco de ar. Caminhou até a praça do bairro, onde havia crescido jogando bola, caindo de bicicleta e tomando sorvete nos verões com Marina, quando tudo ainda era simples. Lá encontrou seu antigo vizinho, o Sr. Raul, um homem grisalho que passava as tardes alimentando pombos e lendo jornais velhos. Ora, se não é o Lucas? Voltou para ficar ou só para visitar o passado? Brincou Raul, com seu humor sarcástico de sempre. Lucas forçou um sorriso e se sentou ao lado dele no banco de madeira. Voltei para tentar lembrar quem eu sou, ou pelo menos quem eu fui. E tá difícil? Perguntou Raul, sem tirar os olhos das aves. Muito. A casa não é mais a mesma. A família também não. E eu me sinto como um intruso na minha própria história. Raul respirou fundo, depois virou-se para ele. Teu pai era um bom homem, Lucas. Lembro dele falando de ti com orgulho. Dizia que você era o único que ouvia quando ele falava de sonhos. Ele deixou aquela casa para você por um motivo. Porque sabia que era você quem cuidaria daquilo com o coração, não só com tijolo e cimento. Aquelas palavras bateram fundo. Lucas assentiu em silêncio. Obrigado, Raul. Acho que eu precisava ouvir isso. Nos dias seguintes, Lucas voltou a entrar no quarto do pai com um novo olhar. Começou a limpar os cantos, revisar as gavetas, reorganizar os móveis. Encontrou um antigo álbum de fotografias, escondido atrás da estante com imagens da infância. Ele e Marina brincando no quintal, o pai sorrindo com um boné de couro velho, a mãe mais jovem, segurando os dois filhos no colo. Lágrimas escorreram. Havia amor, sim. Em algum momento, tudo fora real. Mas em algum ponto algo se quebrou, e ele não sabia se era possível consertar. Numa noite de sábado, enquanto olhava a rua pela janela, ouviu uma voz conhecida. Lucas? Era Julia. Ele ficou surpreso. Ela havia sido sua amiga de infância, vizinha, companheira de aventuras inocentes e dos primeiros desabafos adolescentes. Agora estava ali, mais madura, com um sorriso tímido e um olhar curioso. Julia? Nossa, quanto tempo! Vi você passando pela praça outro dia. Pensei em bater, mas não sabia se você queria ver alguém. Eu queria. Só não sabia disso até agora. Entra, por favor. Julia entrou, e os dois sentaram na sala, onde o clima pesado parecia se dissipar só com a presença dela. Conversaram por horas sobre a vida, o que haviam perdido e o que ainda podiam construir. Você ainda tem aquele sonho de abrir um pequeno café cultural? Ela perguntou, sorrindo. Tenho. Só que agora não sei nem se tenho onde morar direito. Ela olhou com doçura. Você tem. Só precisa decidir o que vai fazer com isso. A casa ainda é sua. Talvez seja hora de usá-la para você, e não para eles. Aquela noite foi um ponto de virada. Na manhã seguinte, Lucas foi até o quarto da mãe. Bateu suavemente na porta entreaberta. Mãe, eu decidi. Pode ficar com a casa. Se é tão importante para vocês, tudo bem. Mas quero algo em troca. Ela franziu o senho. O quê? Quero um documento assinado, reconhecido em cartório, declarando que não quero mais nada dessa família. Nenhuma dívida, nenhum pedido, nenhuma aproximação futura. Se essa casa é o preço da minha liberdade, eu aceito. Dona Sônia ficou em silêncio, olhando para ele com um misto de surpresa e tristeza. Você está falando sério? Mais do que nunca. E saiu, deixando a mãe sentada na beira da cama, em choque. Pela primeira vez, não era ele quem se agarrava ao passado.
Era ela quem teria que lidar com o custo do que tanto quis. Os dias seguintes passaram em silêncio. Dona Sônia evitava cruzar com Lucas pela casa. A proposta dele, abrir mão da casa em troca do afastamento completo da família, ainda reverberava como uma pancada surda em sua mente. Ela não assinou imediatamente. Talvez esperasse que o filho mudasse de ideia. Mas Lucas não recuou. Estava firme, tranquilo até demais, como quem já não dependia de mais nada dali. Na semana do casamento, Marina voltou à casa para buscar alguns documentos e provar o vestido. Estava eufórica, cercada por amigas e com o noivo à sua espera na frente, no carro de vidro fumê. Mas o clima ficou tenso assim que viu Lucas sentado na varanda, lendo um livro. Vai ao casamento ou vai boicotar até o fim? Disse ela com sarcasmo. Eu só vim me despedir, respondeu ele sem levantar os olhos. Mas não de você. Da casa. Ela bufou. Você sempre quis ser o mártir, né? O injustiçado. Mas a verdade é que ninguém te deve nada. Ninguém te obrigou a ir embora. Você foi porque quis. Lucas olhou para ela, desta vez sem raiva. Talvez você tenha razão. Mas eu voltei, e o que encontrei foi traição. Não por causa da casa, mas por tudo o que ela representa. Ela ia responder, mas foi interrompida pela chegada da mãe, chamando do corredor. Vamos, Marina. Estamos atrasadas. O jantar de ensaio começa em 1 hora. A noite caiu, e o restaurante do jantar de ensaio estava decorado com luzes quentes, flores brancas e toalhas elegantes. Familiares, amigos e convidados sorriam, brindavam e tiravam fotos com Marina e o noivo. Dona Sônia estava radiante. Tudo parecia perfeito. Até Lucas entrar. O barulho de talheres diminuiu. Algumas pessoas cochicharam. A mãe congelou ao vê-lo. Ele caminhou até o centro da sala, tirou um envelope do paletó e colocou sobre a mesa de vidro à frente de todos. Desculpem a interrupção. Prometo ser breve. Marina levantou-se. Lucas, não. Por favor. Preciso que todos aqui saibam de uma coisa. Esta casa, onde eu cresci com meu pai, me foi deixada em testamento. Foi o último desejo dele. E, mesmo assim, minha mãe colocou-a à venda, sem meu consentimento para pagar este casamento. O salão ficou em silêncio. Alguns convidados olharam para a mãe e para Marina, constrangidos. Dona Sônia se levantou, tentando controlar o nervosismo. Isso não é assunto para este momento, Lucas. Talvez não seja, ele disse com calma, mas se vocês queriam tanto a casa, tudo bem. Estou abrindo mão. Está aqui o contrato de transferência de posse. Em troca, eu saio da vida de vocês de uma vez por todas. Sem culpa, sem laços. Marina pegou os papéis com as mãos trêmulas. Leu as primeiras linhas. Confirmou, era real. Você está mesmo fazendo isso? Estou. Mas antes quero que todos saibam que não se trata de um simples imóvel. Trata-se de memórias, de respeito, de amor enterrado vivo. E essa noite, por mais bonita que esteja, está sendo construída em cima de algo que me foi arrancado. Que todos saibam disso. Ele se virou e saiu. Não houve gritos. Apenas o som abafado de copos sendo colocados de volta nas mesas. No caro, Lucas tirou o palato e respirou fundo. Doeu. Mas também libertou. Naquela mesma noite, recebeu uma mensagem de Júlia. Soube do que aconteceu. Você foi corajoso. Quer conversar? Lucas respondeu apenas. Amanhã. Se puder me encontrar na praça. Enquanto isso, na casa, Dona Sônia sentou-se na cozinha com os papéis nas mãos. Marina trancou-se no quarto, chorando. E a festa? Bem, ela continuou, mas sem alma. No dia seguinte, Lucas foi ao cartório assinar oficialmente a renúncia da casa. Saiu de lá leve, como há muito não se sentia. Encontrou Júlia na praça, sentada no banco onde haviam se reencontrado dias antes. E agora? Ela perguntou, sorrindo.
Agora eu começo de novo. Não com raiva, mas com paz. E com escolha. Ela estendeu a mão. Posso fazer parte disso? Lucas segurou sua mão e respondeu, sincero. Pode. Mas vamos devagar. Já tive corridas demais na vida. Agora quero caminhar. E ali, sob o sol tímido da manhã, Lucas deu o primeiro passo de uma nova vida, sem passado para carregar, e com um futuro ainda em branco para escrever. O casamento aconteceu como previsto, mas não como sonhado. Após o escândalo no jantar de ensaio, vários convidados cancelaram presença, inclusive parentes próximos. O salão foi trocado por uma cerimônia simples em um buffet menor, e a atmosfera da celebração se tornou pesada, carregada por uma verdade que ninguém mais podia fingir que não existia. Marina casou-se, mas sem brilho nos olhos. O vestido caríssimo não conseguia esconder a frustração. Durante os votos, sua voz tremia. Muitos perceberam que o que estava sendo celebrado ali não era amor, mas uma tentativa desesperada de manter as aparências. Dona Sônia assistiu à cerimônia em silêncio, segurando um buquê que ela mesma comprará por impulso na manhã anterior. Ela se sentia vazia. Lucas não compareceu, como havia prometido. E no fundo, ela sabia que ele não viria. Porque desta vez ele realmente havia partido, não de mala, mas de dentro. Enquanto a filha dizia sim, Dona Sônia lembrava do menino que costumava puxar a barra de seu vestido pedindo atenção, do adolescente calado que chorava escondido no quarto quando o pai morreu, e do homem que ela, sem perceber, empurrou para longe com suas escolhas. Lucas, por sua vez, estava no interior, a cerca de 2 horas da cidade. Alugara uma casa simples, cercada de árvores, com um quintal cheio de possibilidades. Júlia o ajudara a encontrar o local. Ela tinha contatos, conhecia bem a região, e adorava a ideia de uma vida mais calma. Você vai montar o café aqui mesmo? Perguntou ela, sentada nos degraus da varanda. Sim. Já conversei com o dono. Ele topa que eu use o espaço da garagem reformada para isso. Quero um lugar com livros, música leve, gente conversando de verdade. Nada de aparências. Tem certeza de que deixou tudo para trás? Lucas olhou para o céu limpo, respirou fundo e sorriu. Não deixei. E o libertei. Não foi fácil. Mas foi necessário. Naquela noite, enquanto organizava caixas de livros e pequenos objetos trazidos da antiga casa, o álbum de fotos do pai, o caderno com anotações antigas, um porta-retrato com uma imagem dos 3 juntos antes da separação, Lucas encontrou um envelope simples, pardo, sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. Lucas. Sei que talvez você nunca leia isso. E se estiver lendo, é porque ainda não me bloqueou completamente da sua vida. Eu errei. E nem sei mais em que momento tudo começou a desandar. Talvez quando perdi seu pai, talvez quando me vi sozinha criando 2 filhos e precisei escolher prioridades. Talvez quando confundi presença com controle, e amor com sacrifício. Eu deveria ter protegido você também. Dado a você o mesmo espaço, o mesmo apoio. Eu falhei. E, se você quiser me odiar pelo resto da vida, tem esse direito. Mas saiba, eu sinto sua falta. Não da casa, não do que foi dito, mas do meu filho. Com carinho, mesmo que tardio. Sua mãe. Lucas leu a carta 3 vezes. A primeira com raiva, a segunda com tristeza, a terceira com uma estranha serenidade. Dobrou o papel com cuidado, guardou dentro do caderno do pai e saiu para a varanda. Lá, encontrou Júlia lendo sob a luz amarela do poste da rua. Tudo bem? Ela perguntou, ao notar seu rosto introspectivo. Minha mãe me escreveu. Pediu perdão. E você? Vai responder? Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. O vento passava suave entre as árvores. Não sei. Talvez um dia. Ou talvez o silêncio seja minha resposta. Júlia assentiu com um leve sorriso. Respeitava o tempo dele. E isso era tudo que ele precisava agora.
Mais tarde, deitado na rede do alpendre, Lucas olhou para as estrelas e sentiu algo novo: leveza. Pela primeira vez em muitos anos, ele não carregava a culpa, não sentia o peso de expectativas, não precisava se explicar. Era apenas ele, num lugar que escolheu, com a liberdade de ser quem era. E ali, no silêncio depois da tempestade, Lucas finalmente encontrou paz.